Olá, bem-vindos ao Mundo da Lua, o seu canal de audiobooks. Eu sou a Lua e hoje eu vou ler para vocês. Se quiser acompanhar o restante do livro, não se esquece de se inscrever no canal para você ficar sabendo quando saem os próximos capítulos. Obrigada e boa leitura! Capítulo 4. Junho de 1932. No início do verão, menos de 6 meses antes de o jovem pastor chegar à pensão e cair doente, Sun Ja conhecera um novo negociante do mercado de peixe, Ko Han-soo. A brisa marinha estava fria na manhã em que Sun Ja foi ao mercado comprar peixe para a pensão. Desde que era apenas um bebê amarrado às costas da mãe, ela ia ao mercado aberto, em Nampudong. Depois, quando era uma menina, segurava a mão do pai enquanto caminhavam até lá, trajeto que levavam quase 1 hora para percorrer por causa de seu pé torto. A tarefa era mais divertida com o pai do que com a mãe, porque todos da aldeia o cumprimentavam de maneira muito afetuosa ao longo do caminho. A boca defeituosa de Rune e seus passos desajeitados pareciam desaparecer quando os amáveis vizinhos o paravam para perguntar sobre a família, a pensão e os hóspedes. Rune nunca dizia muito, mas a filha sabia, já naquela época, que muitos buscavam sua aprovação silenciosa, a mirada reflexiva de seus olhos sinceros. Depois da morte de Rune, Sun Ja ficara encarregada de fazer as compras para a pensão. Sua rota não se desviava daquela que o pai e a mãe haviam lhe ensinado. Primeiro, os produtos frescos. Em seguida, os ossos para a sopa no açougueiro. Por fim, alguns itens das ajumas do mercado, que ficavam agachadas ao lado de bacias cheias de especiarias, longas fileiras de reluzantes peixe-espada ou sargos gordos pescados horas antes. As mercadorias dispostas de maneira atrativa em panos encerados vermelhos e cor de turquesa estendidos no chão. O grande mercado de peixe, um dos maiores do tipo em toda a Coreia, se estendia pela praia rochosa coberta de seixos e cascalho, e as ajumas anunciavam sua mercadoria o mais alto que podiam, cada uma de seu quadrado de lona. Sun Ja estava comprando algas com a mulher do carvoeiro, que vendia as de melhor qualidade, quando esta notou que o novo negociante de peixes estava olhando para a garota da pensão. Que sem vergonha! Vejam como ele a olha! Tem quase idade para ser seu pai. A ajuma das algas revirou os olhos. Só porque é rico, isso não dá a ele o direito de ser tão descarado com uma moça de boa família. Sun Ja olhou para cima e viu o forasteiro, com seu terno ocidental de cores claras e sapatos de couro branco. Ele estava com os outros negociantes, junto ao escritório, com paredes de chapas corrugadas e madeira. Usando um chapéu Panamá creme, como os atores nos pôsteres de filmes, Ko Han-soo se destacava entre os outros homens, que vestiam roupas escuras, como uma ave elegante com plumagem de branco leitoso. Olhava para ela fixamente, mal prestando atenção aos homens que falavam à sua volta. Os negociantes eram responsáveis pela compra no atacado de todos os peixes que passavam por ali. Não apenas tinham o poder de determinar os preços, mas podiam punir qualquer capitão de barco ou pescador, recusando-se a comprar o que eles tivessem pescado. Além disso, podiam negociar com os funcionários japoneses que controlavam as docas. Todos os tratavam com deferência, e poucos se sentiam confortáveis perto deles, que raramente se misturavam com pessoas de fora de seu grupo. Os hóspedes da pensão se referiam a eles como intrusos arrogantes que ficavam com todo o lucro da pesca, mas mantinham o cheiro de peixe bem longe das mãos brancas e macias. Ainda assim, os pescadores eram obrigados a manter boas relações com aqueles homens, que tinham dinheiro no bolso para comprar os peixes e podiam lhes dar adiantamentos quando a pesca não era boa. É lógico que uma garota como você vai chamar a atenção de homens extravagantes, mas esse parece descarado demais. Nasceu em Jeju, mas vive em Osaka. Ouvi dizer que fala japonês com perfeição. Meu marido disse que ele é mais inteligente do que todos os outros juntos, mas é astuto. Ele ainda está olhando para você. A ajuma das algas enrubesceu do rosto ao colo. Sun Ja balançou a cabeça, pois não queria conferir. Quando os hóspedes flertavam com ela,
Sun-ja os ignorava e continuava a fazer seu trabalho, e não ia se comportar de forma diferente agora. De qualquer maneira, as ajumas do mercado tendiam a exagerar. Pode me dar as algas que minha mãe gosta? Sun-ja fingiu estar interessada nas pilhas retangulares de algas secas, dobradas como tecido e separadas em fileiras de acordo com a qualidade e o preço. A ajuma sorriu, voltando a si, e em seguida embrulhou uma grande quantidade de alga para Sun-ja. A garota contou as moedas e pegou o pacote. Quantos hóspedes sua mãe tem agora? 6. Pelo canto do olho, Sun-ja viu que o homem estava conversando com outro negociante, mas ainda olhava em sua direção. Ela anda muito ocupada. Claro que sim. Sun-ja, a vida de uma mulher é trabalho e sofrimento sem fim. É sofrimento após sofrimento. É melhor se preparar, sabe? Você está se tornando uma mulher, então precisa aprender isto. O homem com quem se casar vai determinar sua qualidade de vida. Um bom homem vai lhe dar uma vida decente. Já com um homem ruim, você terá uma vida amaldiçoada. Mas, não importa o que aconteça, sempre espere sofrimento e continue trabalhando duro. Ninguém se preocupa com uma mulher pobre, a não ser nós mesmas. A senhora Jun deu tapinhas na barriga perpetuamente inchada e se voltou para uma nova cliente, deixando que Sun-ja voltasse para casa. Durante o jantar, os irmãos Chung mencionaram Ko-Han-su, que acabara de comprar toda a sua pesca. Para um negociante, ele não é mau, comentou Gombo. Prefiro os espertos como ele, que não se deixam enganar. Ko não regateia. O preço é um só, e costuma ser justo. Não me parece que ele tente passar a perna em nós como os outros. Não dá para se recusar a vender para ele. Gordo acrescentou então que soubera pelo vendedor de gelo que o negociante de peixes de Jeju era incrivelmente rico. Passava apenas 3 noites por semana em Busan, mas vivia em Osaka e Seul. Todos o chamavam de chefe. Ko-Han-su parecia estar em toda parte. Sempre que ela ia ao mercado, ele aparecia, sem disfarçar seu interesse. Embora Sun-ja tentasse ignorar os olhares do homem e cuidar de seus afazeres, seu rosto ficava quente na presença dele. Uma semana depois, ele a abordou pela primeira vez. Sun-ja tinha acabado de fazer as compras e estava caminhando sozinha pela estrada que levava até a balsa. Senhorita, o que vão servir para o jantar na pensão esta noite? Eles estavam sozinhos, mas não muito distantes do burburinho do mercado. Sun-ja olhou para ele e apressou o passo sem responder. Seu coração batia acelerado de medo, e ela torceu para que ele não a tivesse seguido. No trajeto da balsa, tentou se lembrar da voz dele. Era a voz de alguém forte que tentava soar gentil. Tinha também um leve sotaque de Jeju, o prolongamento de determinadas vogais, e não falava como as pessoas de Busan. Havia pronunciado a palavra jantar de maneira peculiar, e ela levara um momento para entender ao que ele estava se referindo. No dia seguinte, Han-su a alcançou enquanto ela voltava para casa. Por que ainda não está casada? Já tem idade suficiente. Sun-ja apressou o passo e o deixou para trás. Ele não a seguiu. Embora ela não respondesse, Han-su insistia em falar com ela. Fazia sempre uma única pergunta. Nunca dizia nada além disso. E nunca repetia a pergunta. Mas sempre que havia, e se Sun-ja estivesse perto bastante para ouvi-lo, dizia algo. E ela se afastava apressada sem dizer uma palavra. Han-su não se deixava abater por sua falta de resposta. Se Sun-ja estivesse tentando entabular uma conversa, ele a teria achado vulgar. Gostava da aparência dela. Cabelos brilhosos presos com uma trança, seios fartos amarrados por baixo da blusa branca engomada, a longa faixa habilmente amarrada e os passos apressados e decididos. Suas jovens mãos mostravam sinais de trabalho. Não eram as mãos delicadas e experientes de uma garota de casa de chá, nem as mãos pálidas e macias de uma jovem aristocrata. Seu corpo agradável era compacto e roliço. Os braços, cobertos por longas mangas brancas, pareciam ternos e reconfortantes. A privacidade secreta de seu corpo o excitava. Ele ansiava por ver sua pele. Não era filha de um homem rico, tampouco de um homem pobre, mas havia algo de diferente no porte da garota, uma espécie de determinação. Han-su tinha descoberto quem ela era e onde morava. Seus hábitos de compras eram os mesmos todos os dias.
Pela manhã, ia ao mercado e partia imediatamente depois de fazer as compras, sem demora. Ele sabia que, com o tempo, iam se conhecer. Foi na segunda semana de junho. Sun-ja tinha terminado as compras do dia e estava voltando para casa, carregando uma cesta cheia em cada braço. 3 estudantes japoneses adolescentes, com o paletó desabotoado, se dirigiam ao cais para pescar. Fazia um dia quente demais para ficarem parados, então os rapazes resolveram matar a aula. Quando viram Sun-ja, que ia na direção da balsa de Yongdu, os rapazes a cercaram, aos risos. Um estudante magro e pálido, o mais alto dos 3, pegou um dos longos melões amarelos de sua cesta e o atirou para os amigos por cima da cabeça. Devolvam, disse ela calmamente em coreano, torcendo para que os rapazes não fossem pegar a balsa. Aquele tipo de incidente acontecia com frequência no continente, mas haviam poucos japoneses em Yongdu. Sun-ja sabia que era importante sair daquela situação depressa. Os estudantes japoneses implicavam com os jovens coreanos, e algumas vezes acontecia o contrário. Crianças coreanas pequenas eram orientadas a nunca andar sozinhas. Mas Sun-ja tinha 16 anos e era uma garota forte. Imaginou que os rapazes japoneses a tivessem confundido com alguém mais jovem e tentou soar mais autoritária. O que foi? O que foi que ela disse? Perguntaram eles em japonês, rindo. Não entendemos o que disse, sua vadia fedida. Sun-ja olhou em volta, mas ninguém parecia observá-los. O condutor da balsa estava ocupado conversando com 2 outros homens, e as ajumas na área mais externa do mercado estavam concentradas em seu trabalho. Devolvam agora, disse ela com a voz firme, estendendo a mão direita. A cesta estava apoiada na dobra do cotovelo e ficava cada vez mais difícil manter o equilíbrio. Olhou diretamente para o rapaz magrelo, que era um palmo mais alto do que ela. Os rapazes riram e continuaram a murmurar em japonês, que Sun-ja não compreendia. 2 deles jogavam o melão amarelo um para o outro, enquanto o terceiro começou a vasculhar a cesta que Sun-ja levava no braço e que agora temia soltar. Os rapazes eram mais ou menos da idade dela, ou mais novos, mas estavam em forma e cheios de uma energia imprevisível. O terceiro rapaz, o mais baixo, tirou os rabos de boi do fundo da cesta. Os iobos não apenas comem cachorros, mas agora estão roubando a comida deles também. Garotas como você comem ossos? Sua vadia estúpida. Sun-ja agitava as mãos no ar, tentando pegar de volta os ossos para a sopa. A única palavra que entendeu foi yobo, que normalmente significava querido, mas os japoneses também usavam para se referir aos coreanos de forma pejorativa. O rapaz baixinho ergueu um osso e em seguida o cheirou, fazendo uma careta. Que coisa nojenta! Como esses iobos conseguem comer uma merda dessa? Ei, isso é caro, devolva! Gritou Sun-ja, incapaz de conter as lágrimas. O quê? Eu não entendo o que você diz, coreana estúpida. Por que não fala japonês? Todos os súditos leais do imperador devem saber falar japonês. Você não é uma súdita leal? O rapaz mais alto ignorava os outros. Estava avaliando o tamanho dos seios de Sun-ja. Essa Yobo tem peitos enormes. As garotas japonesas são delicadas, não são como essas reprodutoras. Assustada, Sun-ja decidiu deixar as compras para lá e sair correndo. Mas os rapazes a cercaram e não a deixaram passar. Vamos apertar os melões dela. O rapaz mais alto pegou seu seio esquerdo com a mão direita. Muito bom e suculento. Querem uma mordida? Ele aproximou a boca aberta dos seios dela. O mais baixo segurou a cesta mais leve com força para que ela não conseguisse se mover. Em seguida, apertou seu mamilo direito com o dedo indicador e o polegar. Vamos levá-la para algum lugar e ver o que tem debaixo dessa saia longa. Esqueçam a pescaria, ela pode ser o nosso peixe, sugeriu o terceiro rapaz. O mais alto moveu a pelve na direção dela. Não quer provar a minha enguia? Me soltem, vou gritar, disse ela. Mas sentiu a garganta se fechando. Então viu o homem atrás do rapaz mais alto. Hansu agarrou o jovem pelos cabelos curtos da nuca com uma das mãos e tapou a boca dele com a outra. Aproxime-se, sibilou ele para os outros, que, contrariando as expectativas, não abandonaram o amigo, cujos olhos estavam arregalados de pavor.
Vocês merecem morrer, seus filhos da puta, disse em um japonês perfeito. Se voltarem a importunar esta moça, ou se eu vir suas caras feias por aqui novamente, mando acabar com vocês. Pago os melhores assassinos de aluguel japoneses que conheço para eliminarem vocês e suas famílias, e ninguém jamais vai saber como morreram. Seus pais eram uns fracassados no Japão, por isso tiveram que vir para cá. Não tenham ideias idiotas sobre serem superiores a essas pessoas. Hansu sorria enquanto dizia essas coisas. Eu poderia matá-los agora mesmo, e ninguém faria nada, mas seria fácil demais. Posso mandar prendê-los, torturá-los ou matá-los, é só querer. Hoje vou liberá-los com uma advertência porque estou generoso, e estamos na presença de uma moça. Os dois rapazes permaneceram em silêncio, observando os olhos saltados do amigo. O homem de terno marfim e sapatos de couro branco puxava cada vez mais força os cabelos do rapaz, que nem ao menos tentou gritar, pois sentia o poder aterrorizante da força implacável do homem. O homem falava exatamente como um japonês, mas seus atos fizeram com que os rapazes concluíssem que devia ser coreano. Não sabiam quem ele era, mas não duvidaram da veracidade de suas ameaças. Peçam desculpas, seus merdas, ordenou ele. Nós sentimos muito. Eles se curvaram diante dela, com deferência. Sunja os encarou, sem saber o que fazer. Eles se curvaram novamente e Hansu afrouxou um pouco a mão em torno dos cabelos do rapaz. Virou-se para Sunja e sorriu. Eles disseram que sentem muito, em japonês, é claro. Gostaria que se desculpassem também em coreano? Posso obrigá-los a fazer isso. Posso obrigá-los a escrever uma carta se quiser. Sunja fez que não com a cabeça. O rapaz mais alto estava chorando. Quer que eu os atire no mar? Ele estava brincando, mas ela não conseguiu sorrir, apenas balançou a cabeça novamente. Os rapazes poderiam tê-la arrastado para algum lugar e ninguém os teria visto, porque Kohansu não tinha medo dos pais deles. Não havia dúvida de que um estudante japonês poderia colocar um coreano adulto em apuros, pensou ela, porque ele não estava preocupado. Sunja começou a chorar. Está tudo bem, disse Hansu a Sunja, em voz baixa, soltando o rapaz mais alto. Os rapazes colocaram o melão e os ossos de volta nas cestas. Nós sentimos muito, disseram mais uma vez, fazendo uma grande reverência. Nunca mais apareçam por aqui, está claro, cabeça de bagre? Disse Hansu em japonês, sorrindo cordialmente para garantir que Sunja não entendesse o que havia acabado de dizer. Os rapazes se curvaram de novo. O mais alto tinha urinado um pouco no uniforme. Eles saíram andando na direção da cidade. Sunja colocou as cestas no chão e começou a soluçar. Seus antebraços pareciam prestes a cair. Hansu tocou de leve no seu ombro. Você mora em Yongdu? Ela fez que sim. Sua mãe é a dona da pensão. Sim, senhor. Vou levá-la para casa. Ela fez que não com a cabeça. Já lhe dei muito trabalho. Posso ir para casa sozinha. Sunja não conseguia levantar a cabeça. Preste atenção. Precisa ter o cuidado de não andar por aí sozinha nem sair à noite. Quando for ao mercado sozinha, deve pegar sempre as ruas principais, sempre à vista das pessoas. Eles estão procurando moças agora. Ela não compreendeu. O governo colonial, para levar para os soldados na China. Não siga ninguém. Provavelmente vai ser um coreano homem ou mulher que vai abordá-la dizendo que tem um bom emprego na China ou no Japão. Pode ser alguém que você conheça. Tenha cuidado, e não estou me referindo apenas a esses rapazes idiotas. Eles são apenas uns garotos maus. Mas até que eles podem lhe fazer mal, se não tiver cuidado. Está entendendo? Sunja não estava procurando emprego e não entendeu por que ele estava lhe dizendo todas aquelas coisas. Ninguém nunca oferecera trabalho a ela fora de casa. De qualquer maneira, nunca deixaria a mãe. Mas ele estava certo. Havia muitas maneiras de desgraçar uma mulher. Diziam que as mulheres de família com posses levavam lâminas de prata escondidas sob a blusa para se proteger ou cometer suicídio caso fossem desonradas. Hansu lhe entregou um lenço e ela secou o rosto. É melhor você ir para casa. Sua mãe vai ficar preocupada. Hansu a acompanhou até a balsa. Sunja colocou as cestas no chão e se sentou. Havia apenas 2 outros passageiros na embarcação. Sunja fez uma reverência. Hansu a estava observando novamente, mas sua expressão havia mudado. Ele parecia preocupado.
Quando a balsa começou a se afastar do cais, ela se deu conta de que não havia agradecido a ele.